PMDB vai comandar pelos próximos 2 anos as 2 casas do Congresso Nacional. Depois da eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado, os deputados elegeram ontem Henrique Eduardo Alves para o comando da Câmara. Esse é um dos assuntos do Amazônia News de hoje, que vai mostrar também. Chuva causa rompimento da ponte na BR-425. Secretário da CEMEX faz blitz contra veículos que comercializavam produtos no centro da cidade. Novo centro de educação de tempo integral é inaugurado na zona leste de Manaus. O SET vai atender 1.000 novos alunos. E ainda, Acre registra redução de 30% nos acidentes de trânsito. Manaus, 5 de fevereiro de 2013, o Amazônia News está no ar. Vamos começar o Amazônia News de hoje indo até Brasília, porque termina hoje o prazo para matrículas da segunda chamada do SISU. Bom dia, Gabriela. As matrículas devem ser feitas nas instituições de ensino superior, mas como fica a situação de quem não foi convocado? Quem não foi convocado ainda tem uma chance. Bom dia, Raquel. É que o candidato ainda pode integrar a lista de espera do SISU. O prazo de adesão vai até sexta-feira, dia 8. Os selecionados devem verificar com a instituição de ensino em que foram aprovados o local, o horário e os procedimentos para matrícula. A segunda chamada foi divulgada no último dia 26 de janeiro. Quem ainda não conferiu o resultado, basta acessar a página do SISU, ir nas instituições participantes ou ligar na central de atendimento do Ministério da Educação. Por meio do SISU, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Quem não foi convocado nas 2 chamadas pode integrar a lista de espera. As instituições de ensino participantes do SISU usam essa lista para convocar candidatos a vagas remanescentes. O prazo de adesão à lista de espera vai até 8 de fevereiro. Já a convocação dos candidatos vai ocorrer no próximo dia 18. O PMDB vai comandar pelos próximos 2 anos as 2 casas do Congresso Nacional. Depois da eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado, os deputados elegeram nesta segunda Henrique Eduardo Alves para o comando da Câmara. O parlamentar do Rio Grande do Norte é deputado federal desde 1970. Está no 11º mandato consecutivo e chegou à presidência da Câmara com os votos dos partidos da base de apoio ao governo, sobretudo PT e PMDB. Um acordo firmado entre as 2 legendas já previa a alternância dos 2 partidos no comando da casa. Marco Maia foi o representante do PT nos últimos 2 anos. O parlamentar gaúcho se despede da presidência e volta a ocupar sua cadeira no plenário. Eu deixo a presidência da Câmara dos Deputados, mas tenho certeza que retorno a esse plenário de cabeça erguida e com o respeito de cada um e cada uma desses deputados. Henrique Eduardo Alves assume com a experiência de 42 anos no Congresso Nacional, reconhecendo que o acordo firmado entre os partidos com maior número de representantes na casa foi cumprido. Eu chego muito mais no respeito à regra democrática da proporcionalidade, do cumprimento rigoroso que é ético da palavra dos partidos, das bancadas que me apoiaram após debate, discussão e consciência. E o Congresso Nacional abriu oficialmente os trabalhos do ano legislativo. Agora, a grande expectativa é a votação de temas polêmicos, como os royalties do petróleo e o Fundo de Participação dos Estados. A sessão começou com a leitura da mensagem oficial enviada pela presidente Dilma Rousseff. No texto, as possíveis parcerias com os demais poderes e metas para 2013, como a aceleração do Plano Nacional de Banda Larga. Eu conheço lugares no meu estado que você chega a uma determinada localidade e, do ponto de vista da comunicação, você volta ao passado, no tempo que não tinha nem telégrafo. Então, para nós, o avanço tecnológico, a possibilidade de que em qualquer lugar do Brasil você esteja conectado, é uma coisa importante. É importante para a saúde, é importante para a educação.
Na volta ao trabalho, a primeira missão dos parlamentares é votar o Orçamento Geral da União para este ano, estimado em quase 3 trilhões de reais, que deveria ter sido votado em dezembro. Entre outros pontos, a proposta orçamentária prevê o reajuste de 5% para o Executivo, Legislativo e Judiciário, além do repasse de 3 bilhões e 900 milhões de reais para estados exportadores, como uma forma de compensação pelas perdas da lei que isentou do ICMS uma série de mercadorias para exportação. Os líderes partidários também devem definir prioridades como reforma política, análise do veto presidencial à distribuição dos royalties do petróleo e o novo modelo de partilha do Fundo de Participação dos Estados. A região norte do país e para o nordeste do Brasil não tem sentido para os estados não ter se votado o Fundo de Participação dos Estados. Boa parte das receitas de todos os estados da região norte vem do Fundo de Participação dos Estados. Nós temos 150 dias para tomar essa decisão, sob pena de nós termos um verdadeiro caos em boa parte dos estados do Brasil. E o novo presidente do Congresso, Renan Calheiros, convocou uma sessão para votar o orçamento da União, que deve ocorrer na tarde desta terça-feira. O orçamento deixou de ser votado no ano passado, depois de um impasse em relação à análise de mais de 3 mil vetos presidenciais. E uma última informação. Dados do Ministério da Saúde mostram que a quantidade de transplantes na região norte é um dos fatores responsáveis pela expansão do número de cirurgias feitas pelo SUS em 2012. Na região foram realizados 4.706 transplantes. O Amazonas está entre os 5 estados brasileiros que ganharam destaque no aumento de cirurgias. Esses são os destaques desta terça-feira. Um ótimo dia para vocês e amanhã a gente se vê. Obrigada pelas informações, Gabriela. E em Manaus, a Prefeitura realiza blitz para a retirada de veículos adaptados para o comércio ambulante. A ação aconteceu no centro da capital. A fiscalização caminhou por diversas ruas do centro de Manaus. Na Quintino Bocaiúva, um carro que comercializava coco foi notificado e o proprietário, que não quis gravar entrevista, teve que retirá-lo do local. O secretário de Requalificação do centro da cidade falou sobre a ação. Bom, atualmente estamos fazendo fiscalização em veículos, comércio ilegal em veículos. São pessoas que estão autorizadas a fazer comércio nas calçadas, provisoriamente, de maneira precária, mas não ocupando vagas de estacionamento, impedindo que os clientes que venham ao centro usem essas vagas. Isso é inadmissível, está sendo combatido. Na oportunidade, o secretário ainda disse que os ambulantes só podem comercializar em locais autorizados pela Prefeitura, como em bancas. Essas são retiradas, estão sendo levadas para a SEMEAB, para a Secretaria de Abastecimento, para que lá seja esclarecido pelo jurídico de que forma elas foram autorizadas, que elas retomem a atividade original, né? São vendedores de coco, que têm que andar com seus carrinhos de coco e não ficarem com carros estacionários o dia inteiro. A fiscalização teve apoio da Manaus Trans. Segundo o gerente de fiscalização do centro, veículos com infrações podem receber multas de até R$ 81 a R$ 121. Os veículos que se encontram de forma irregular, estacionamento irregular, passeio, esquina, a gente está fazendo as autuações dos mesmos. Durante a fiscalização pelas ruas da cidade de Manaus, foi encontrado um carro que não funcionava. Foi preciso chamar o guincho para poder retirá-lo do local. O carro comercializava pães, doce de leite e biscoitos. Além da venda irregular, ele estava parado em uma esquina, o que não é permitido pelas leis de trânsito. Uma ponte localizada na BR-425, que fica a 15 quilômetros de Nova Mamoré, rompeu na noite de sábado. O motivo estaria ligado às fortes chuvas e o aumento do nível do Igarapé. Quem tentou trafegar pela BR-425 na manhã deste domingo, sentido Nova Mamoré, ao entroncamento com a BR-364, ficou impossibilitado. A cabeceira desta ponte, por onde passa o Igarapé Misericórdia, caiu e deixou uma abertura de aproximadamente 6 metros. O rompimento da ponte aconteceu por volta das 8h30 da noite de sábado. Segundo o relato de pessoas que passavam no local, o nível do Igarapé estava alto por conta das chuvas e chegou a cobrir parte da rodovia. Este caminhão carregado com toras de madeira, com quase 17 toneladas, passou pela ponte momentos antes dela se romper. A polícia militar esteve no local para sinalizar a área. Populares improvisaram uma ponte de tábua para passagem de pedestres. Mas teve quem se arriscasse a atravessar
de motocicleta para o outro lado da ponte. A cabeceira da ponte de um dos lados da rodovia está calçada por madeiras podres e continua oferecendo riscos para quem passa no local. E a tendência é que o buraco aumente devido à correnteza do Igarapé. E um dos mais conhecidos cantores da região norte, Roberto Macassa, morreu ontem em Manaus. Roberto Macassa era pernambucano de nascimento, mas se dizia amazonense de coração. Fazia shows na região e pelo país. Macassa foi obrigado a deixar os palcos após descobrir que tinha câncer. O estado de saúde do cantor piorou nos últimos dias e a família decidiu levá-lo novamente ao hospital. Por volta das 3h15 da madrugada desta segunda-feira, Roberto Macassa não resistiu e morreu no local. De acordo com a filha do cantor, ele ainda conseguiu realizar um de seus maiores sonhos, cantar no Teatro Amazonas. O corpo de Roberto Macassa deverá ser enterrado nesta terça-feira em um cemitério de Manaus. O artista, que completaria 59 anos no próximo dia 13 de fevereiro, deixa 4 filhos e será lembrado por sua voz firme e belas interpretações musicais. Eu vi muitos homens ligando, ouvi seus gritos. E agora, direto do CIOPS, vamos saber como está o trânsito em algumas vias de Manaus. Bom dia, Haroldo. Olá, bom dia, Raquel. Nesse momento você acompanha conosco a movimentação do trânsito em Manaus. Agora vocês estão vendo imagens da Avenida Alameda Cosme Ferreira, zona leste de Manaus, ali próximo à Bola do Coroado. No sentido bairro centro, o trânsito está bastante congestionado, fluindo lentamente. Já no sentido centro-bairro, o trânsito está bem tranquilo, fluindo normalmente. Agora vocês acompanham imagens da Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Trânsito bastante tenso no sentido bairro-centro, como vocês estão vendo aí no lado esquerdo da tela. Já no sentido centro-bairro, o trânsito fluindo normalmente, sem nenhuma retenção. Agora vamos para a zona centro-sul de Manaus, na Avenida Djalma Batista. Trânsito intenso, mas fluindo normalmente. Uma boa opção para quem está acessando o centro de Manaus. Continuando na zona centro-sul, vamos para a Avenida Constantino Neri. Trânsito fluindo normalmente, sem nenhuma retenção. Outra boa opção para quem está pretendendo acessar o centro de Manaus. Raquel, essas foram as informações do Radar Manaus. Eu volto com você. Um bom dia. No próximo bloco, Federação Amazonense de Ginástica ganha nova diretoria. Nós voltamos já.